Então, vamos lá para o nosso livro de atividades complementares. Vamos estar trabalhando matemática, revisando os conteúdos par e ímpar e adição com dezenas e unidades, nas páginas 57 a 63. Então, vamos lá. Primeiro conteúdo, par e ímpar. Relembrando, estudamos muito isso em sala de aula. Existem conjuntos de números pares e ímpares. Para lembrar, os números pares são os terminados em 0, 2, 4, 6, 8. Logo, os ímpares são os que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. A regrinha básica sobre a diferença entre esses números é a seguinte: os números pares conseguem ser divididos igualmente, enquanto os ímpares não permitem que a divisão seja feita por igual. Então, vamos lá exercitar o nosso conhecimento no exercício número 1. Quais são os números pares entre 37 e 58? Preste atenção, a gente vai escrever apenas os números pares que estão entre 37 e 58. Não pode ser antes do 37 nem depois do 58, tem que ser entre esses números, só os números pares. Na 2, quais são os números pares também entre os números 37 e 100? As duas questões, crianças, é para a gente escrever os números pares, tá ok? Na terceira questão, as operações em seguidas, informe se o resultado é considerado ímpar ou par. Você vai fazer as operações e em seguida você vai dizer. Então, vamos lá. Por exemplo, 45 menos 5, temos o resultado 40. Então, você vai colocar 40, que é o resultado, no primeiro tracinho. No segundo, depois da seta, você vai dizer se esse resultado da sua operação é número considerado ímpar ou par. Tia, mas para que esse quadrado aqui ao lado? É justamente caso você precise fazer o cálculo, aí fica esse quadrado aí à sua disposição, ok? Na questão número 4, no calendário que você utiliza para ver os dias da semana, encontramos números pares e números ímpares, certo? Circule no calendário com a cor vermelha os ímpares, ou seja, os números ímpares, e com a cor azul os números pares. Questão 5. Quantos dias tem a semana? Aí você vai primeiro dizer quantos dias tem a semana, em seguida você vai dizer se esse numeral é ímpar ou par, você vai escrever ao lado desse numeral. Sexta questão. Quais são os meses do ano que são considerados pares? Escreva-os, lembra, os números pares. Aqueles que terminam com 30 dias e também tem um mês que ele é de 28 dias. Durante alguns anos ele aparece com 29, mas na maioria das vezes ele é representado pelo número 28, então ele vai estar aqui nos nossos meses pares. 7. Qual é o ano do seu nascimento? O número que o representa é ímpar ou par? Você vai dizer o ano que você nasceu. Por exemplo, se fosse eu fazendo aqui a professora, eu iria colocar o ano que eu nasci, 1988. Do lado, eu escrever se esse número é ímpar ou par. Se terminar com 8, eu tenho um número par. Na questão número 8, escreva por extenso o dia e o mês
de sua data de nascimento. Preste atenção, aqui você vai escrever apenas o dia e o mês. Por exemplo, se eu fosse escrever o meu, seria 2 de abril. Só que preste atenção, tá pedindo para a gente escrever por extenso, ou seja, eu teria que escrever 2, escrever mesmo. É DOIS, 2 de abril. 9. Observe a imagem abaixo e responda as perguntas. Em seguida, escreva os numerais por extenso e indique ao lado se representa o número ímpar ou par. Essa questão também, crianças, é para você escrever o número por extenso, ou seja, você vai escrevê-lo, não vai utilizar o algarismo, você vai utilizar as letras para escrever o número. A. Quantas balas em forma de urso possui na imagem? Você vai observar a imagem no seu livro, conferir e vai escrever por extenso a quantidade que tem de balas em forma de urso. E ao lado, não esqueça de dizer se esse número é ímpar ou par. Ou a B. Existe quantas balas embaladas em saquinhos? Você vai observar lá, escrever a quantidade e dizer se é ímpar ou par. C. Quantas balas coloridas estão sendo retiradas do recipiente, que estão fora do recipiente? Você vai dizer e vai escrever se é ímpar ou par. D. No total, quantos doces existem nessa imagem? Você vai conferir, vai escrever aqui e vai dizer se é ímpar ou par. Uma dica, crianças. É o que está no recipiente, o recipiente conta como um doce, ok? Não é cada bolinha do recipiente um doce. No quadro abaixo, desenhe de 10 a 20 doces e indique se a quantidade que você desenhou é par ou ímpar. Aqui você vai ter que fazer uma quantidade de doces que tem que estar entre 10 e 20, não pode ser menos nem mais. E aí, quando você terminar de desenhar essa quantidade que você escolher, você vai dizer se ela é ímpar ou par. Relembrando, aqui, ó, eu sou o vô Raimundo e tenho 85 anos. A minha idade é composta por dezenas. Aqui a gente já vai estar trabalhando o conteúdo de adição com dezenas e unidades. Em muitas ocasiões do dia a dia, precisamos fazer alguns cálculos. Um desses cálculos é a adição com dezenas e unidades, que nada mais é que a soma de dois números a uma parcela, sendo uma ordem a unidade e a outra ordem dezena. Assim, chegamos a um total, que é o resultado da soma. Então, vamos lá para o nosso exercício. Número 1, monte as operações e resolva os cálculos a seguir. Você vai responder a B, C, D, E, F ao lado, no traço que tem no lado de cada um. E assim que você terminar, esses quadrados embaixo é para você colocar. Você vai montar a operação. 80 mais 18, ou seja, respeitando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, é assim mesmo com o resultado. 2. Monte a operação e resolva o cálculo. Você vai ver a quantidade aqui de figuras, né, que temos e vai montar o seu cálculo aqui, fazendo a conta. Por exemplo, a primeira eu tenho 9 borboletas, você vai colocar 9 em cima. Na segunda eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 borboletas, você vai colocar embaixo do 9 e vai somar e escrever o resultado, né? Na terceira, você vai escrever as respostas das questões aqui seria o número 3, tá? Por extenso. Você vai só pegar a resposta, por exemplo, da borboleta vai ser o A, dos pirulitos a B, dos lápis a C. Vai escrever o resultado e ao lado você vai escrever ele por extenso, esse resultado. Quarto, professora Clô levará 2 turmas para um passeio escolar. Uma turma possui 24 alunos e a outra possui 18 alunos. Visto que essa quantidade é o número exato de vagas disponíveis no ônibus, quantos assentos estão disponíveis para esse passeio? Faça o cálculo utilizando a tabela
posicional. Vou lhe mostrar lá a tabela. Aqui, ó. Aqui, olha, crianças, essa tabela de unidade e dezenas, ok? Você vai organizar aí o seu cálculo, vai responder, em seguida também vai fazer a resposta aí nessa linha embaixo, escrever. Na questão número 5, efetue os cálculos a seguir. Quanto é 4 dezenas, 2 unidades mais 8 unidades. Você vai ter que somar quanto é 4 dezenas e 2 unidades mais 8 unidades, tá ok? Pode fazer o cálculo aí no papel e responda A, B, C. Em seguida, você vai organizar esse cálculo aqui, tá? Na tabela abaixo. Então, crianças, essa foi a nossa revisão de hoje de matemática, tá? Relembrando os números pares e ímpares e a adição com dezenas e unidades. Até a próxima aula.